Povo de Deus, uma boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão aqui conosco nesta tarde de segunda-feira, 3 de junho de 2024. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Obrigado por abrir aí as portas do seu lar para nós chegarmos com esta programação que eu espero, eu creio e tenho orado para que possamos ser bênção na vida de vocês, que possamos ser profeta, que possamos ser resposta de oração, que possamos ser usados por Deus para abençoar a sua vida. Temos orado por isso. E eu creio que Deus tem ouvido as nossas orações. Então, nesta tarde, eu creio que o Senhor tem algo para fazer nas nossas vidas. Mesmo que estamos distante, né? Estamos longe, tem pessoas que nos assistem até em outros países, mas o Deus a qual nós servimos não tem distância. Basta uma palavra do Senhor e as coisas se realizam, acontece. O que Deus quer de nós é que tenhamos fé. Precisamos crer no nome de Jesus, precisamos crer que Deus tem poder para fazer milagres. Ele não mudou, Ele é o mesmo e Ele está presente e Ele quer te abençoar nesta tarde de segunda-feira. Estamos aí iniciando o mês de junho, que o seu mês possa ser um mês de vitória, um mês de bênção, um mês de portas abertas, um mês de milagres, um mês de salvação, um mês de libertação, um mês de cura, que o Senhor possa ministrar sobre a sua vida esse mês de junho que estamos começando. Como eu falei lá no comecinho do ano, já estamos quase no meio do ano, hein? Como está passando rápido. É o ano de nós buscarmos mais ao Senhor. Um ano de procurarmos ser mais santos, né? Servir a Deus melhor, buscar mais as coisas de cima, né? Nos entregar mais a Deus, nos render mais a Deus, ter uma vida de oração, uma vida de consagração, de jejum, né? Ter o hábito, o desejo de ler, meditar na palavra do Senhor, porque fazendo assim, irmão, só temos que ganhar. Fazendo isso, nós vamos ter mais facilidade para lidar com as situações adversas. Porque muitas das vezes padecemos porque não conhecemos a palavra e nem o poder de Deus. Então é muito importante ter uma vida de comunhão com o Senhor. E o Senhor quer. É nós que não buscamos a face dele. Deus não muda, ele está no mesmo lugar. Muitas das vezes temos desânimo, muitas das vezes bate aquela preguiça, aquele desânimo, e muitas das vezes vamos viver numa vidinha tão repetitiva, monótona, e Deus tem coisas grandes para nós, irmãos. Espirituais, até mesmo material. Deus pode fazer um milagre na sua vida. Deus pode te exaltar, ele exalta e abate quem ele quer. Ele tem todo o poder, ele é o dono da prata, o dono do ouro, é o dono da cura, é o dono da nossa vida, ele dá e tira a vida. Então, olha só o Pai que nós temos, que tem todo o poder. E muitas das vezes nós ficamos paralisados, desanimados, não buscamos a face do Senhor, não buscamos um relacionamento com ele, que é através da oração, da santificação, porque quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais santos seremos, porque nós vamos sentir a necessidade da santificação. Quanto mais perto de Deus você estiver, menos você peca. Pastor, como é que eu faço para não pecar? Se aproxima de Deus. Se aproxima dele, porque é o único método, o único jeito é nós termos essa comunhão com Deus. Aí nós vamos pecar menos, vamos errar menos. Vamos estar tão envolvidos com Deus que a nossa mente não vai ser mais oficina do diabo. A nossa mente não vai ficar vazia. A nossa mente vai estar voltada para as coisas de Deus. Aí sim, nós vamos ser pessoas perfeitas, não. Perfeito é só quando formos glorificados. Mas vamos ser melhores. Entendeu? Perfeição é só lá na glória, mas vamos ser melhores. Nós não podemos acomodar, tá bom, já estou muito santo, né?
já sou um religioso, frequento a igreja, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço isso, faço aquilo. Isso não basta, irmãos. Se você não tiver um relacionamento com Deus, tudo isso é vão, tudo isso é religiosidade, tudo isso é ritual. Então precisamos ter um relacionamento vivo com Deus. Não é ficar obedecendo somente, não é ser somente um religioso frequentador de templo. Tudo isso é muito bom, precisamos mesmo. Eu não sou contra, sou a favor, aliás. Sempre falo para os irmãos congregarem. Quem pode, deve congregar. Quem não pode, Deus sabe. Mas isso não basta. Porque eu vou numa igreja, porque eu tenho a carteirinha de membro, porque eu dou dízimo, eu dou oferta, eu ajudo lá nisso, naquilo, tal, faço boas obras. Mas se eu não tiver um compromisso com Deus, uma vida com Deus, isso tudo é perda de tempo. Entendeu? Nós aqui somos boca de Deus, profeta de Deus, para ensinar a verdade. Né? Deus quer obediência, Deus quer que nós sejamos obedientes a Ele. É isso que Deus quer de nós. Amém? Glória a Deus. Vamos melhorar? Dá para melhorar? Dá, ué. Vamos melhorar. E quanto mais perto de Deus, irmãos, menos o diabo vai ter força contra você. Menos o diabo vai conseguir te atingir, porque você vai estar tão íntimo de Deus que você vai estar envolvido com as coisas de Deus e Satanás não vai ter poder sobre a sua vida. Ele vai te tentar, porque não para. Mas você está fortalecido no Senhor. Gálatas 5, irmãos. Carta de Paulo aos Gálatas 5. Olha só, as obras da carne e o fruto do Espírito. Isso é muito importante. Olha só, digo, porém, andai em espírito. Paulo dizendo para os irmãos aos Gálatas, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Devemos andar em espírito. Irmãos, 24 horas. Não é só quando vai na igreja, não é só quando vocês... Devemos andar em espírito, não deixar... Nós vamos ver aqui a diferença quem anda no espírito e quem anda na carne. Tem diferença. E nós que fomos chamados, fomos regenerados, estamos sendo santificados, fomos justificados, nós devemos andar em espírito. Olha só, porque a carne, essa natureza que nós temos decaída dentro de nós, ela cobiça contra o espírito. Há uma luta dentro de nós. Há uma luta, é uma luta travada aqui dentro de nós. Dentro de mim, dentro de você. Já viu a nossa mente que luta aquela batalha? A luta que nós temos muitas das vezes na mente. Olha só. E o espírito contra a carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esse se opõe um ao outro para que não fazeis o que quereis. Interessante, a carne quer que você faça a vontade dela. O espírito quer que você faça a vontade dele. É uma guerra interior. Isso é em todas as pessoas, irmãos. Mas tem métodos, tem maneiras de nós vencermos um dos dois. Por exemplo, se eu alimento só a carne, se eu sou uma pessoa que não oro, uma pessoa que não lê Bíblia, uma pessoa que não faz a vontade de Deus, uma pessoa que não tem compromisso com Deus, quem vai vencer? A carne. A carne vai dominar a minha vida, a minha natureza pecaminosa vai dominar a minha vida. Aí eu começo a mentir, começo a prostituir, começo a fumar, começo a beber. Não vou ter regra, porque a carne, ela quer isso. A carne quer prazer, que seja de um jeito ou de outro, ela quer te dominar. Mas o espírito é ao contrário. Nós vamos ver aqui então. Para que não façais o que querer, mas se sois guiados pelo Espírito Santo, que está até em maiúsculo, pelo Espírito de Deus, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Olha só as obras da carne, irmãos. Olha as obras da nossa natureza, da carne. Prostituição, impureza, lascívia, cobiça, pensamento imundo, pensamento impuro. Aquele pensamento impuro. Fala muito isso aqui da área sexual, né? Impuro o pensamento da pessoa, deseja as pessoas que é pecado. A gente sabe que Jesus fala que a pessoa que cobiça ao desejo alto já está pecando, já está adulterando. Então, as obras da carne são esse lascívio, uma mente suja, uma boca suja, um pensamento ruim, uma pessoa má. Olha só, idolatria,
adorar outros deuses, pode adorar até pessoas também. O que é idolatria? Você pôr outro Deus ou alguma coisa no lugar de Deus. Isso pode ser até um filho. Se a gente amar mais um filho que a Deus, a gente é idólatra. Se a gente amar um pastor mais do que a Deus, ou um cantor mais do que a Deus, a gente é idólatra. Não é só uma imagem. A gente pode ser idólatra de várias maneiras. Tudo aquilo que tira o lugar de Deus é idolatria. Então, a idolatria, feitiçarias, inimizades, isso é tudo obra da carne, irmãos. Porfias, brigas, né, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, tudo coisa da carne. Tem mais, inveja, obra da carne. Olha só, homicídios, é obra da carne. Quem mata a pessoa é obra da carne. Bebedices, obra da glutonaria, aquela pessoa que come até vira o olho. Glutão, glutona. A pessoa quer comer, não tem limite. E tem até eles usam até brinca, nós até brincávamos, e hoje eu vejo que é errado isso. A crente não é, mas come, tá errado. Tá errado, comer demais é pecado. Não podemos, devemos comer até estar satisfeito. Agora aquela pessoa glutona, ela está comendo, quer comer mais, está acabando de comer, quer saber o que vai vir depois, qual que é a sobremesa. A pessoa que come acha bonito, é errado, é pecado. Glutonaria, isso não entra só na questão de comer, é farra, bebedice, farra, entra muito do lado de farra também, a glutonaria aqui. E coisas semelhantes, quer dizer, Paulo não pôs uma lista completa, tem muito mais coisa. Aquela pessoa que mente, aquela pessoa que é falsa, aquela pessoa que diante de você é uma coisa, longe de você é outra, poderia estar aqui, não está aqui, mas poderia. Porque Paulo não deu uma lista completa, ele falou, olha, quem faz tal coisas, e coisas semelhantes a estas, tem mais coisas. Tudo aquilo que contraria, que prejudica as pessoas, tudo aquilo que você quer levar vantagem sobre as pessoas, tudo aquilo que você quer derrubar uma pessoa, humilhar, isso tudo é pecado. A falta de amor, a falta de compaixão, a falta de misericórdia, o tanto que Deus tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. Então, irmãos, se fosse com uma lista completa, é uma lista muito grande. Mas é que só para nós termos uma ideia, impureza, lascívia, prostituição, idolatria, feitiçaria, inimizade, isso tudo é obra da carne. E o pior, irmãos, olha só, depois de homicídio, bebedice, glutonarias, vícios, aqui entra vícios também. Não tem explícito aqui, mas os vícios também faz parte dessa lista. Acerca das quais vos declaro, que já antes vos diz, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui peguem, não herdarão o reino de Deus. As obras da carne, por isso que eu falo, irmãos, mortifique a sua carne, mortifique a sua natureza. Tem jeito, com a ajuda do Espírito Santo, nós devemos trabalhar juntos, nós e o Espírito Santo, para anular essa carne. É só Deus, só o Espírito Santo para nos ajudar a vencer, mas nós precisamos de esforçar, nós precisamos querer. É um trabalho em conjunto, nós com o Espírito Santo, para vencermos essa natureza carnal. O Espírito Santo vai fazer, se você não quiser, se você não esforçar, irmão, não faz não. Você também precisa participar. Eu preciso participar. Para salvação, não. Jesus já pagou o preço. Mas para a minha santificação, para mim vencer aquele homem interior, esse homem mau que está aqui, eu preciso, eu e o Espírito Santo e eu, preciso da ajuda de Deus, porque sozinho eu não venço. E também se eu deixar por conta do Espírito Santo eu não querer, não tem jeito dele agir. Você entendeu? É você lutando dia a dia. Ele te dá estratégia, ele te dá graça, mas você tem que vencer o seu eu. Não é o Espírito Santo que vai te tornar mansinho, você tem que se vencer, você tem que se render a ele. É um trabalhar, e quanto mais, como eu disse aqui no começo, quanto mais você aproxima de Deus, mais fácil você vai vencer, com a ajuda do Espírito Santo, vencer o seu eu.
né? Você vai ter uma comunhão com Deus tão íntima que essa velha natureza que está aqui, ela vai ficando cada dia mais abafada, sufocada. Cada dia ela vai sendo sufocada pela sua perseverança, pela sua santidade, pela vivência, a prática da palavra. Jesus diz, João 17, ele diz, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra tem poder de santificar a nossa vida. Ela nos ensina, nos instrui igual aqui. Essa lista, que lógico, tem muito mais coisas, são obras do quê? Da carne. É obra da carne, da nossa natureza, do homem aí fora, a pessoa que não conhece a Deus, eles praticam tudo isso, para eles está tudo normal. Pratica tudo isso, para eles está tudo normal, porque eles não conhecem a Deus ainda. A partir do momento que essa pessoa conhece a Deus, ela vai ver que as práticas da carne, elas são contra Deus. Elas ferem a santidade de Deus. É o homem decaído, sem Deus. Ele faz tudo isso, ele mente, ele rouba, ele faz feitiçaria, ele é idólatra, a boca dele é cheia de impureza, os olhos são maus, ele bebe, ele fuma, ele é glutão, e tantas outras coisas, ele comete homicídio e tal, tantas coisas, e para ele tudo é normal. Por quê? Ele não conhece ao Senhor. Agora nós conhecemos o Senhor. A gente tem como exemplo Jesus. Olha o ministério de Jesus. O Deus que se fez homem para nos dar o exemplo. Até batizar, Jesus batizou. Ele precisava? Não. Ele era santo. Ele é santo. Não tinha pecado, mas ele fez para que nós possamos seguir o exemplo dele. Olha que coisa tremenda. Menos a cruz. Nós não precisamos ir para a cruz mais. Porque ele fez aquilo lá, né? Ele fez o sacrifício para pagar os nossos pecados. Foi no nosso lugar. Então eu mereci ir até a cruz, imitar Jesus e ir até na... Mas não preciso disso mais. Ele fez por mim. Por isso que agora ele é o meu Senhor, ele é o meu mestre, ele é meu salvador, ele é meu ajudador, ele é o meu exemplo. Eu devo seguir o exemplo dele. Ele é tudo para mim, porque ele pagou a dívida que eu tinha diante de Deus, que nem as reservas dos Estados Unidos conseguia pagar o valor de uma alma. Olha só. Nem as reservas dos norte-americanos pagam o valor do resgate de uma alma. Mas Jesus, com a sua morte, com seu sangue puro, pagou o resgate de toda a humanidade. Mas a humanidade precisa crer. Precisa tomar uma posição. Precisa entrar no caminho da obediência. Porque tem muita gente que fala, eu creio. Ixi, eu creio, mas não obedece. Que crença é essa? O diabo também sabe que Jesus morreu, ressuscitou. O diabo sabe disso, mas ele obedece? Não. Isso não é o bastante. O sacrifício de Jesus é o bastante, mas a partir do momento que nós tomamos posse dele, que cremos e seguimos a Jesus. É uma nova vida. Aí sim, o sacrifício de Jesus é o suficiente. Porque não adianta eu falar, eu creio e viver nessas obras da carne, eu vou alcançar. Pode ver que Paulo está dizendo aqui, se eu viver a prática dessas obras da carne, olha só, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não é eu que estou condenando, jogando ninguém no inferno, é a palavra, e a palavra é verdade. Você entendeu? Então, pessoas que cometem, vivem na prática desses pecados, elas não herdarão o reino dos céus, elas não entram no céu. São dignos de inferno. Então você vê que eu preciso deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida e ajudar ele. Em conjunto, é eu e o Espírito, porque ele habita em mim e ele precisa de mim. Eu também tenho que ceder. Eu tenho de me esforçar. Sabe por quê, irmão? Se nós deixarmos, nós não oramos. Você tem vontade de orar? Você tem vontade de jejuar? Você tem vontade de ler a Bíblia? É uma pergunta. Então, se nós esperarmos ter vontade, nós não oramos, nós não lê a Bíblia, nós não jejuamos, nós não vai na igreja. Mas se nós mortificar a carne, não estou sentindo vontade, mas eu vou. Não tenho vontade de orar, mas eu preciso orar. Eu preciso jejuar.
Eu preciso ler a Bíblia. Irmãos, é vencendo a nossa natureza. Aí, com o passar do tempo, irmãos, você começa a disciplinar a sua vida, você começa a pôr disciplina, de repente você está tendo prazer na oração, prazer no jejum, prazer em ir na casa de Deus, prazer em ler e obedecer a palavra. Tudo vai nos tornar prazeroso. Não é aquela, você entendeu? Não é aquela cruz, aquele sofrimento para fazer. Aí no começo, sem a disciplina é difícil. É difícil. A carne quer que você fique no celular o dia inteiro, assistindo filme, mexendo nas redes sociais, passeando, fazendo isso, fazendo compra, isso, aquilo. Mas precisamos de disciplina. Igual a pessoa que tem impulso para compras. Às vezes ela nem precisa e entra em atendida. Ela tem impulsão para as compras, ela precisa de disciplinar. Eu quero, não vou comprar. Não vou. Então, você tem que negar a você mesmo. Assim também é nós com as coisas da carne. Às vezes vem aquela vontade, vem aquele pensamento, aquele velho homem que é ressuscitar dentro de você e quer que você peque contra Deus. Mas eu não vou fazer isso, velho homem. Eu não vou fazer isso, que agora eu sou de Deus. Eu não vou fazer, você tem de negar a si mesmo. Isso que Jesus ensinou, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e segue-me. Venha após mim, venha atrás de mim, vai me imitando aí. Mas sem negar a nós mesmos, nós não vai conseguir seguir Jesus. Agora, ao contrário dessas obras da carne, tem o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha só o fruto do Espírito. Quanto a essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, irmãos, presta bem atenção nesse versículo. Os que são de Cristo, os que são dele, os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Que coisa tremenda, né? Então, se eu vivo numa vida de pecado, eu não sou de Cristo. Pronto, é a palavra que está dizendo. E os que são de Cristo crucificou, porque quando crucifica uma pessoa, analisa, ela não faz mais nada. Ela tem desejo próprio depois que está crucificada lá? Ela pode reagir, fazer alguma coisa? Não, ela está dominada. Está presa, está crucificada, braços, pé. Ela está imóvel, está presa, acabou. De verdade, então, os que são de Cristo, eles crucificaram a carne. Esses desejos, sabe, as obras da carne, que ele crucifica ela. Está crucificada, está presa, está vencida. Ela não pode ter mais vida dentro de nós. Ele crucificou a carne e as suas paixões e concupiscência. As paixões, as vontades e as concupiscências da nossa carne não vai ter mais poder sobre nós. Os que são de Cristo. Então isso é muito sério, irmãos. Aqui nós trabalhamos com a palavra de Deus. E o meu objetivo é que você seja abençoado. Mas principalmente que você entre no céu. Não importa se eu perco visualização, se eu tenho poucos seguidores, se poucos me assistem. Mas os poucos que me assistem, eu tenho instruído você para ir para o céu. Aqui eu não tenho instrução para você ficar rico, para você ser próspero, para você ser 100% curado. Não, eu não tenho esse método, porque eu vejo na Bíblia que o interesse maior de Deus para mim e para você é nos levar para o céu. Já falei muito isso aqui. O pecado é o pior doença, o pior câncer que existe é o pecado. Ele mata o corpo e te lança para o inferno. O câncer físico, ele mata o seu corpo, mas ele não impede você entrar no céu. Se você crê em Jesus, você entra no céu. Aí acabou lá, e não tem mais poder. Então nós temos esse compromisso, irmãos, com a palavra de Deus, mostrando que Jesus fez tudo para nós alcançarmos a vida eterna. Mas depende de nós. Se eu não entrar pelo caminho da obediência, se eu viver praticando estas obras da carne,
não vou entrar no céu, não adianta. Então eu preciso de renúncia. Eu preciso deixar o cigarro, eu preciso deixar os vícios, eu preciso deixar a pornografia, eu preciso deixar a mentira, o engano, eu preciso deixar a malandragem, e aí vai. Olha aqui, irmão, o que vai impedir? Prostituição vai impedir da pessoa entrar no céu. Namorado que dorme junto, igual casado, ele não entra no céu. Não entra. É prostituição. Só se ele arrepender, casar, né? Casar, aí muda as coisas. Aí ele vai. Todo pecado tem os seus. Né? Todo pecado, tudo aquilo que nós plantamos, tem a colheita. Né? Então não adianta, vamos amigar, depois nós conserta. Depois tem a. Não é bem assim. Tem os resultados, depois tem a colheita. Entendeu? Ninguém tapeia Deus. Então olha só, prostituição, quem prostitui, quem tem uma vida de casado é noivo, é solteiro, é noivo, tem pecado. Se ele não arrepender e consertar a vida, ele vai para o inferno. A impureza, mente impura, a mente imoral, a mente da pessoa é cheia de imoralidade, também tá fora. Lascívia, aqueles desejos, aqueles impulsos, aqueles desejos incontrolados, o olho dele deseja, tá fora também. Idolatria, como eu já disse, pode ser adorar, né, venerar santos, ou até mesmo filho, um cantor gospel, um pastor. Se a pessoa me adorar, ela está indo na idolatria. Feitiçarias, inimizade, irmãos. Ô irmão, inimizades, porfias, quer dizer, peleja, luta, briga, emulações, ira, pessoa que é irada, vive irado. Olha só, peleja, pessoas que vivem brigando, dissensão, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes, acerca da quais vos declaro, como que já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão no reino de Deus. Só isso. É isso, irmãos. A natureza carnal vai nos impedir de entrar no céu. Devemos ser espirituais, deixar o Espírito dominar a nossa vida. Quando o Espírito domina a nossa vida, nós vamos ser amorosos, vamos ter gozo, irmãos. Alegre, aquele gozo na alma. É paz conosco mesmo, paz com Deus e paz com as pessoas. Somos longânimos, benignos, temos bondade, fé, mansidão e temperança. Somos temperados. Isso é o fruto do Espírito. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, olha só, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Precisamos crucificar os nossos desejos. Não podemos pôr em prática. É pecado ser tentado? Não. Mas é pecado praticar a tentação. O diabo nos tenta. 24 horas ele quer que você vive na carne. O diabo sabe como agradar a sua carne. Ele sabe. E ele sabe que quando nós agradamos a nossa carne, nós estamos agradando a Deus. Então ele sabe muito bem, desde o princípio, né, que ele se rebeliou contra Deus e depois tentou Adão e Eva, ele sabe que desde como trabalhar na nossa vida e nos pôr contra o nosso Deus. Mas nós temos o Espírito Santo, irmãos, para nos ajudar. Clame por Deus, ore, peça para Deus te ajudar. Você que está se enquadrando em algumas práticas da carne que a Bíblia condena, peça para Deus te libertar. Não vive enganado. Não aceite a carne, os seus desejos dominar a sua vida. Quem deve direcionar a sua vida é a palavra de Deus. Perfeito não vamos ser, mas devemos lutar para ser. Porque Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Ele nos deu as armas, temos a oração, o jejum, temos a palavra e temos o Espírito Santo que habita em nós, para nos ajudar a neutralizar as obras da carne. Mas você precisa querer. Né? Você precisa trocar os prazeres da carne pelas coisas de Deus, irmãos. E agora tem pessoa que tudo que pensa, tudo que quer, faz. Mas um dia vai dar conta diante de Deus. Né?
E pode ser tarde demais. Aí vai passar uma eternidade longe de Deus, uma eternidade no inferno. Pensou que tristeza, irmãos? Coisa para nós nos pensarmos. Vamos pensar na nossa vida espiritual. Vamos buscar a santidade. Vamos buscar servir a Deus de coração. Não é tempo de brincar, não, irmãos. Hoje em dia parece que as coisas santas sendo tão desprezadas. Falar em santidade hoje não dá ibope. Pregar contra o pecado também não dá ibope. Que dá ibope é você ser abençoado. Você vai ser abençoado do jeito que você está. Amaziado, nos vícios, na mentira, na pornografia, e nos deleites, você vai ser abençoado. Isso dá ibope. Mas será que vai ser mesmo? Será? Será que Deus contraria a palavra? Nem sempre as condições boas aqui do mundo, nem sempre que se nós estamos com uma condição favorável é a bênção de Deus, nem sempre. Os judeus tinham isso em mente. Jesus trabalhou muito na mente deles, porque eles pensavam que a prosperidade era sinal de, Deus está feliz com você, está próximo, está tudo dando certo, legal, Deus está... Nem sempre, irmãos. Jesus vem ensinar várias vezes, até mesmo aquela parada do rico e Lázaro. Lázaro era um mendigo. Lá na eternidade, o mendigo estava lá no seio de Abraão, enquanto, o rico lá estava no sofrimento. Jesus veio quebrar aquela tese. Porque muitos pensavam e pensam até hoje que riqueza é a aprovação de Deus. Não, se está tudo bem, se você está próspero, é Deus aprovando. Agora, se você não está próspero, é porque você está desagradando a Deus. Porque Deus não está contigo. Isso é uma invenção maligna. Nem sempre. Não estou aqui dizendo que todo crente deve ser pobre, miserável. Não é isso. Eu estou falando sobre o pensamento que eles tinham. Para Deus estar com você, deveria ser rico, próspero. Se você não tivesse isso, Deus não está com você. Nem sempre, irmãos. Os apóstolos morreram todos com Deus e sem nada aqui neste mundo. A gente vê Paulo, os apóstolos, obedecendo, cumprindo os mandamentos do Senhor, e a gente não vê nenhum próspero aqui, mas tem certeza que eles estão prósperos lá nos céus. Paulo fala que ele fala até que a coroa da justiça estava aguardando ele. Olha só, não é uma coroa literal que vai pôr na cabeça de Paulo, não é isso. Ele está falando ali de honras, de pagamento, de bênçãos que ele ia receber pelo trabalho que ele fez. Não é vai pôr uma coroa na cabeça, não é isso. Ele está falando ali que a coroa de justiça quer dizer, aquilo que ele praticou, Deus, o justo juiz, não fica devedor para ninguém. Ele ia ser recompensado ali, com autoridade. Lá no céu nós vamos entender isso. Aqui ainda não entendemos direito. Amém? Vamos orar nesta tarde de segunda-feira? Pedir que Deus venha nos dar graça para nós não andarmos na carne, mas produzir o fruto do Espírito. Vamos fazer essa oração nesta tarde. Querido Deus e eterno Pai, no nome de Jesus que estamos aqui, agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Deus, por esta palavra que o Senhor nos deu nesta tarde. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai. Nós vencermos a nossa natureza carnal. Nós crucificar o nosso eu, crucificar a nossa carne, meu Deus, para que nós possamos, meu Pai, estar com o Senhor um dia. Nos ajuda, papai. Ô Senhor, nós precisamos da tua ajuda pela pessoa bendita do Espírito Santo que possa nos ajudar a negar a nós mesmos. Espírito Santo, nos ajuda. Ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã. Eu sei que o Senhor aponta o nosso pecado, mas aponta a solução para nós. Que é arrepender, deixar, confessar, deixar e viver uma vida com Cristo. O Senhor mostra os nossos erros, nossos pecados, mas o Senhor mostra o caminho para vencermos, que é crucificar a nossa natureza e seguir a Cristo, crucificar as nossas paixões para termos uma vida com Cristo. Porque sem a santificação, se não vivermos, meu Pai, em espírito, jamais vamos herdar o reino dos céus. Visita os nossos ouvintes, visita aqueles que estão doentes, com dores, passando mal. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo todo o mal.
Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal nesta tarde. Visita as famílias, visita os lares, visita os nossos ouvintes. Ministra a tua bênção sobre a vida deles. Cura os enfermos, dá paz, dá alegria, Senhor. Ajuda, papai, este irmão, esta irmã, viver em comunhão com o Senhor. Pai, que toda artimanha do inimigo caia por terra nesta tarde. Todo o poder das trevas caiam por terra. Deus, abençoa cada nome, a cada pedido que estão aqui neste caderno de oração. Visita essas pessoas, dá vitória, Pai, cura os enfermos, dá saúde, dá paz, dá alegria, dá esperança. Senhor, essa é a nossa oração nesta tarde. Nos dá uma semana abençoada, nos dá um mês abençoado, Senhor. Nos ajuda em todas as áreas da nossa vida. Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida de todos que estão assistindo essa programação. Eu peço a tua bênção sobre os lares, sobre as famílias, sobre a saúde, sobre o casamento, sobre o emprego, sobre a vida, meu Pai, a vida financeira, a vida conjugal, a vida espiritual. Renova, Pai, este irmão, esta irmã que está fraca espiritualmente. Renova ele, renova ela, Pai. Dá graça para os teus filhos a servir o Senhor melhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, fica conosco, papai. Fica conosco nesta tarde. Nos dá uma tarde abençoada, uma noite abençoada, Senhor. No nome de Jesus eu oro e te agradeço, meu Deus. Amém. E graças a Deus. Deus seja louvado, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por nos acompanhar. E à meia-noite nós voltamos em mais uma edição da Oração da Madrugada. Ficam todos com Deus, uma ótima tarde e noite. E vamos ouvir um testemunho para a glória de Jesus. Ficam com Deus e até a meia-noite. Compartilha essa palavra em nome de Jesus. Bom dia, pastor Eurípides, irmã Débora, paz do Senhor a todos. Eu estou passando aqui para agradecer ao nosso Deus, nosso Senhor Jesus, por mais uma bênção, mais uma vitória que Ele entregou nas nossas mãos. Louvado seja o Senhor, que inclinou os seus ouvidos e ouviu o nosso clamor. Eu tenho orado e pedi aos irmãos que me ajudassem em oração pela vida profissional da minha filha, que estava desempregada desde o ano passado. Novembro do ano passado, ela foi dispensada da empresa. A empresa está com problemas financeiros, e infelizmente, teve que dispensar muitas pessoas e minha filha foi uma delas. E eu pedi oração para os irmãos, pedi oração para a irmã Débora, para estar intercedendo por ela, para Deus abrir as portas, e para a glória de Deus, nosso Senhor Jesus. O Senhor ouviu nossas orações e abriu a porta para ela de emprego. Ela nem havia mandado currículo nessa empresa. Um rapaz que trabalhou com ela se lembrou dela. A importância de nós sempre deixarmos, a porta aberta, sempre deixar uma boa impressão, sempre dar bom testemunho. Inclusive, ele precisava de uma pessoa de confiança, uma pessoa honesta, para trabalhar nessa empresa. E ele se lembrou da minha filha. E pareceu pessoas até mais experientes do que ela, mas ele optou por ficar com ela devido ao bom testemunho que ela deu, de honestidade. E eu louvo a Deus por isso, pelo bom testemunho que a minha filha deu. E por isso, então, o Senhor a honrou. E esse rapaz pôde se lembrar dela e fez esse convite para trabalhar com eles. E ela começa agora na próxima segunda-feira, em nome de Jesus. Eu louvo e exalto o nome do Senhor Jesus por isso. Nosso Deus é maravilhoso e vale a pena ser fiel a Deus, Ela sempre foi dizimista fiel. É isso, Deus não desampara aqueles que honram a Ele, Ele diz, eu honro os que me honram. A Deus toda a glória, minha eterna gratidão por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, na vida do povo dEle, da igreja dEle, por esse mundo afora. E agradeço aos irmãos, pastor Eurípides e irmã Débora, que me ajudaram em oração. Eu me chamo Vera, falo aqui do interior de São Paulo e minha filha se chama Jennifer. Muito obrigada, um abraço, Deus abençoe a todos.